estudar um pouco mais nosso Evangelho. Hoje a gente vai refletir sobre a obediência e a resignação, a partir do Evangelho de Jesus, que diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quer dizer, a mansuetude que Jesus ensina não é só com relação ao outro, é com relação à forma de viver, acolhendo as situações reencarnatórias. É uma mansidão difícil. Às vezes a pessoa ama tanto o outro, mas numa situação de perda, ou numa situação de doença, ou nos desvios da vida em que as pessoas se desencontram da gente, ou mesmo nos reveses da fortuna, como eles chamam, das situações sociais em termos da sobrevivência, que às vezes mudam de repente, as pessoas desvalorizam a própria vida. Quer dizer, você pode colocar uma experiência em questão, mas a vida não. A gente sempre observa isso. Para as pessoas que às vezes não estão bem num aspecto da relação, qualquer relação de afeto. Então, aquela situação não está boa, mas a relação a pessoa não quer pôr em questão, quer tratar daquela dificuldade. Então, a dificuldade da pessoa não é a pessoa. Aqui a gente está vendo uma coisa maior. A dificuldade com as situações da vida não nos deve fazer deixar de ver a grandeza de viver todas as experiências, aprendendo, transformando o que é preciso, claro. Então, tem um comentário no item 8, chamado Obediência e Resignação. Elas são duas companheiras da doçura, diz aqui o comentário desse espírito chamado Lázaro. A obediência é o consentimento da razão. Você entende? Eu preciso viver isso, eu estou passando isso, não fui eu que escolhi tal coisa, mas eu devo perguntar o que eu posso aprender com isso, como eu posso me movimentar fazendo melhor, do ponto de vista espiritual. Então, que quer dizer, em termos de aprendizagem do amor. Então, a obediência é o consentimento da razão, a pessoa entende, mas o coração não deixa. Ou, às vezes, se resigna com o coração, mas a razão não equaciona. Então, é importante consentir com a razão e se resignar com o coração. Ambas essas forças, resignação e obediência, são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. A gente vai trazer hoje um autor conhecido na música, o Wolfgang Bach, né? B-A-C-H, é o Sebastian Bach. Não, ele não é Wolfgang, não, ele é Sebastian. Wolfgang é o que está falando dele, o Goethe. Vamos primeiro ver a história de Bach. A gente falou uma vez, né, que ele viveu situações muito difíceis e aprendeu com o pai as bases da música e com 10 anos ficou órfão. Continuou aprendendo com o irmão e aos 23 anos, Sebastian Bach casa. 23 anos ele tem, o ano era 1708, ele tem 23 anos e casa com uma prima, Bárbara Bach. E nessa hora ele vive com ela 2 anos, mas ela desencarna. Foi uma grande dor já de partida. E aí ele já trabalhava como organista. O órgão é uma espécie de piano antigo, vamos dizer assim. E havia sempre trabalho, ou pelo menos era o lugar que tinha mais trabalho, eram nas igrejas, onde eles tocavam canções religiosas, e aí ele vai compor muitas coisas para isso. O músico
era esse tempo era o período barroco. Surpreendia todas as pessoas pela forma como ele tocava extraordinariamente, e as suas composições eram coisas que transportavam a pessoa para, às vezes, mundos ou experiências espirituais que elas não tinham o costume de viver. Ele disse que então, quando a esposa dele desencarnou, essa primeira esposa, Bárbara, que era prima dele, ele começou a perceber a grandeza da alegria e a dor da tristeza de forma bastante diferente, que é muito, talvez um grande exemplo sobre essa coisa da obediência e da resignação. Ele percebia a alegria imensa, superlativa, que ele trazia para as pessoas e para si mesmo com a música que ele compunha, mas a dor das perdas que ele viveu foram talvez o cadinho, o ambiente de teste ou de pelo menos de avanço em termos espirituais dele. É possível que ele tenha sido um espírito preparado, superior, como a gente diz. Evidentemente, a gente vai ver até por quê. Mas isso não significa que as pessoas, como a gente tem visto, não vivam as vicissitudes da condição humana. Então, ele tinha que... Goethe dizia sobre ele que ele dizia assim: escutar Bach é como se a harmonia eterna. E veja que Goethe também vem de um mundo superior à Terra, mas não tão superior assim como Júpiter, mas é um mundo superior, como ele diz. Então ele diz, escutar Bach é como se a harmonia eterna estivesse conversando consigo mesma. Como pode ter acontecido no seio de Deus quando ele criava o mundo. Quando ele cria, na verdade. Assim foi minha alma profundamente agitada quando escutei a música de Bach e senti como se não tivesse ouvidos, nem olhos, nem quaisquer outros sentidos e tampouco precisasse deles. Quer dizer, um transporte, um êxtase, não é? Ele sentiu a música com a alma, como se não precisasse dos sentidos. E não foi por meio deles que ele diz que escutou a música de Bach. Teve um espécie de rei Frederico, um príncipe herdeiro. Ele ficou tão desnorteado, assim, de empolgado, fora assim do comum dele, não é, que eles são sempre formais, ainda mais na Alemanha, não é? Que ele pegou um anel de pedras preciosas, tirou do dedo e deu a Bach. Um outro disse, reitor de uma universidade, disse, os pés de Bach voam sobre os pedais do piano, como se tivessem asas. Os sons poderosos bramiam quando eu o ouvi, como trovões, como delicadas florescências divinas, e passavam de um canto a outro da igreja onde eu escutava a música. Se a habilidade dos seus pés era assim, a das suas mãos não ficava muito atrás. Então, ele dizia sobre estas coisas apenas isso, ficava contido, gostava que o respeitassem, mas era muito reservado para manter o vigor da sua obra, sem talvez as confusões do mundo, não é? Ele dizia, não, eu não tenho nada de especial. O que eu faço é ferir as notas certas no tempo certo. E o instrumento toca por si mesmo. Aí alguém perguntava, mas como você conseguiu chegar à arte tão elevada? Ele disse, fui obrigado a trabalhar arduamente. Quem igualmente se esforçar conseguirá fazer o mesmo. Então, veja o que ele vai viver.
Aí depois desses 12 anos de casado, ele casou com 23, 12 anos depois, em 1720, ele perdera, com 23 anos, mas era em 1708. Em 1720 ele perdera a esposa Bárbara e ele sofreu. Mas Deus lhe deu uma grande parceira, a Ana Magdalena. Antes dela, vamos ver só uma coisa aqui. Quando ele começou a perceber o que a vida traz de mistura entre a alegria e o sofrimento, ele escreve as peças que ficaram conhecidas como Cravo Bem Temperado. É um grupo de 48 prelúdios, estas peças que compõem esse cravo bem temperado, e uma fuga para teclado, que ele escreveu durante esse período de reflexão sobre a morte da primeira esposa. Nesse trabalho, ele também ele não perdia de vista a tarefa dele espiritual, impressionante. Ele tentava demonstrar o novo sistema de afinação, por temperamento, que chama, que mostrava ser possível tocar bem em qualquer tom. Daí a peça incluir um prelúdio e uma fuga para cada tom maior ou menor. Interessante, não é? Para o compositor foi uma forma de oferecer ao mundo da cultura que ele pertencia uma parcela dos seus sentimentos sobre alegria e tristeza. No segundo casamento, com Ana Magdalena, ele também viveu experiências muito diferentes. Ela era cantora, ela era uma jovem cantora, 16 anos mais jovem que ele, e teve de cuidar dos 4 filhos do casamento anterior de Bá, que a esposa dele tinha morrido, a prima dele, Bárbara, né? E ainda teve de ter 13 filhos dela, Ana Magdalena, com Bá, e desses 13 filhos que teve, ela viu cada um ser levado viu desses 13, 7 deles morrerem, desencarnarem. Ou seja, ficou 6 dela mesma, né? E mais 4 do casamento anterior. Por causa dessa carga de sofrimento, Bá escrevia todo o tempo peças para a esposa, dando-lhe coragem, através das canções simples e profundas que ele compunha para ela. Então, você vê aí que o que era dado para ele viver, olha o sentido de obediência e resignação. Ele não dizia, eu podia estar assim, fazendo sucesso lá com outra pessoa, vivendo isso. Não, ele tinha casado, estava assumindo completamente aquela esposa, não é? E ela teve vários filhos. Ele viveu a experiência de enterrar, como se diz hoje, na linguagem simples do povo, enterrar 7 dos filhos dele. Não é uma brincadeirinha essa experiência. Uma experiência que vai compor uma reflexão e uma espiritualidade ímpar na vida deste espírito Johann Sebastian Bach. Então, depois o tempo foi passando, e ele trabalhava numa escola chamada Escola de São Tomás, onde ele era o cantor com K, quer dizer, diretor de música. E ele escreve uma grande obra em homenagem a Jesus, chama-se A Paixão segundo São Mateus. E uma vez, já depois de tantas perdas, tantas coisas, ele vai apresentar essa obra que dura umas 3 horas, que durava umas 3 horas, a parte da obra que ele fez, A Paixão segundo São Mateus, para mostrar o amor dele por Jesus. E parece que nesse dia não foi bom. Claro que todos os grandes compositores, as pessoas todas, de certa forma, convivem com essa coisa chamada inveja, não é? Então tinha muita gente que tinha inveja do gênio musical dele, mesmo ele vivendo tanta coisa assim, sendo uma pessoa reservada, para não se expor tanto fora, para dar o sustentáculo à família que ele amava, não é?
e ao mesmo tempo ser generoso, ensinando o que ele sabia, compunha, doava as canções. Para o mundo ele foi generoso. E aí também. E aí, então, eles fizeram, assim, não foi bom esse concerto nesse período. Logo depois ele ficou doente e todos se afastaram quando o viram mais sem condições de fazer aquele sucesso pelo cansaço e a doença, né? Devido à intensidade dos anos de trabalho. E só a Ana Magdalena, a esposa, ficava sempre pronta para compartilhar com o marido tudo, tudo. Então, ele foi ficando, mesmo assim, ele continuou trabalhando e foi ficando um pouco cego. Por quê? Porque ele tinha que escrever aquelas notas pequenininhas, à luz de velas. Mesmo ele quase cego, não parava de compor. Observa o autor deste trecho, Carlos Augusto Abranches, que escreve o livro Vozes dos Espíritos, publicado pela FEB. Então, é um livro despretensioso, singelo, mas tão amoroso, não é? Então, ele mostra que ele mesmo, quase cego, ele não parava de compor. E aí, numa noite, em 1749, né? Ele, ele, ele desencarna em julho. Logo naquele mês em que ele estava um tanto cansado. No livro Renúncia, ele comenta aqui o autor, é dito que houve um preparo destes espíritos para trazerem a concepção de harmonia em alguns aspectos renovados, vamos dizer assim, para o mundo. E Alcione, que é a heroína do livro Renúncia, psicografia do Chico Xavier, um romance de Emmanuel, ela traz essa informação. Acredita-se que o Bach também seja deste grupo. E observa-se, Minho Miranda observa num outro livro dele, chamado As Mil Faces da Realidade Espiritual, no capítulo 5, que isso eu já vi também vários outros espíritas dizerem que eles reencarnam em grupos, os espíritos da família de Bach. Eles pediram para vir um pai ou um filho, todos eles músicos, né? Reencarnarem para um apoiar o outro que vai fazer uma coisa um pouco mais significativa. Bonito, né? Na verdade, isso é uma metáfora das formas como a espiritualidade acha de nos dar apoio. Sempre vai achar formas de nos apoiar. É como disse a própria música, e é como diz essa composição Cravo Bem Temperado, que traz todos os tons maiores e menores. Maiores é essa vivacidade do sol, menores é aquela melancolia ou aquela leveza também dos dias mais sombrios, mas que são belos, têm sua beleza, como vida. Então vamos refletir sobre esta nossa potencialidade para vivenciar, aprendendo com esta história hoje, para vivenciar a obediência e a resignação, não só diante das alegrias, mas diante dos momentos mais difíceis. Nunca pôr a vida em questão. A pergunta é, o que eu posso aprender com isso? Quais são as canções que vão me ajudar a enxergar as tonalidades diversas, mas igualmente fundamentais para a nossa evolução, as tonalidades diversas das experiências humanas. Muita paz.